Economia e cinema, porque é um investimento de alto risco por natureza. E aqui a gente começa a entrar num cenário interessante. Vale salientar que eu tenho uma visão muito mais mercadológica do audiovisual e do cinema. Apesar de eu querer usar o cinema para me expressar, eu tenho consciência que ele também é um mercado, ele é um produto, ele é consumido. E aqui eu tento abordar essa questão em si específica, né? E porque isso complica a situação aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá, eu sou Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D, diretamente aqui do interior para a internet. E hoje estamos aqui com mais um vídeo leitura de um artigo meu, né? Esses artigos são meus, eu escrevo e posto no meu site, aleprodrigues.com. Se você quiser lê-los, estão lá disponíveis para que você leia. E eu trago esses vídeos aqui leitura para poder ampliar, né, a distribuição desse conteúdo. Já prometi fazer um vídeo explicando mais um pouco essa teoria de distribuição e tudo mais, mas por enquanto ainda não fiz. Vamos ficar com economia e cinema e por que é um investimento de alto risco. Por Aleph Rodrigues, eu mesmo. Vamos lá. Se sentarmos com um economista como Paulo Guedes para conversar sobre cinema, ele provavelmente abordará o tema pela ótica do lazer na economia. Tá? Eu nunca sentei com o Paulo Guedes para conversar. Eu peguei a figura, o arquétipo de um economista como o Paulo Guedes para poder, né, trazer esse assunto. Eu também nunca vi ele falar sobre cinema, então eu só puxei o nome dele. Ou seja, o consumidor, o espectador, nós, cidadãos, antes de pensar em entretenimento, precisa atender às necessidades básicas. Comer, eliminar o que comeu, trabalhar para continuar comendo, garantir a segurança, conforto e, por fim, dormir bem para repetir o ciclo no dia seguinte. E claro, existe o ego. Mostrar às pessoas que se conquistou o conforto e segurança torna-se uma prioridade, mesmo que inconsciente. Daquelas que nem um ano de análise profunda revelaria completamente. Está presente em tudo. Nas coisas que compramos, nas experiências que buscamos, muitas vezes só para mostrar ao mundo que vencemos. Só depois de tudo isso surge o lazer, ou faz parte também. Um hobby, um jantar especial, o show daquela banda que marcou a sua adolescência, a peça com atores da sua novela favorita, o cinema. Por isso, o cinema é, por definição, um investimento de altíssimo risco. Diria qualquer economista. Basta o primeiro sinal de crise para o lazer ser cortado do orçamento familiar. Não é maldade do mercado, é simplesmente a hierarquia natural das necessidades humanas. Oferta e demanda na economia. Nos cinemas, pagamos por uma experiência simulada, um universo alternativo ao nosso. Se essa experiência for menos envolvente do que um barzinho com os amigos ou um show, o cinema perde espaço. De novo, não por culpa do capitalismo malvadão, mas por decisão do próprio consumidor. Nós, realizadores audiovisuais, precisamos fazer um cálculo quase intuitivo, praticamente intuitivo. O custo de produzir a história que quero contar, mas o potencial de faturamento com que pagaria para vê-la, com quem pagaria para vê-la, né? Resultando aí no lucro ou prejuízo. Né? Se der lucro, é mais fácil de você viabilizar o projeto. Se der prejuízo, a questão fica um pouco mais complicada de você viabilizar. Resposta, o cinema nacional geralmente dá prejuízo, então fica um pouquinho mais difícil de você viabilizar. Por isso que a maioria dos filmes só saem do papel com a ajuda do governo, porque o governo não olha para o lucro. Tá? Eles fizeram uma forma para não olhar o lucro. Chama de cálculo intuitivo porque estamos numa área onde nada é exato. É uma fração da economia onde tudo pode acontecer. Tá? Realmente pode tudo acontecer. Você pode ter lá os melhores atores, os melhores roteiristas, os melhores diretores com a melhor história e você lançar e o filme fracassar. Isso pode acontecer, tá? É um negócio muito doido assim. Investimento versus retorno. Justamente por ser um setor de risco, quem tem o dinheiro para investir
e não somos nós os artistas, vai pensar muito antes de colocá-lo no cinema. O investidor segue a mesma lógica de prioridade que qualquer cidadão, mas de forma ainda mais racional. Primeiro, investe em commodities, agricultura, mineração, energia. Depois, talvez, em imóveis. E só se sobrar, e for muito, ele pode pensar no setor de lazer. Né? A não ser que ele seja da área e só saiba trabalhar com isso. Mas se ele for um investidor, tipo um Paulo Guedes, é desse cara que eu estou falando. Se você, artista, não herdou um banco para bancar a sua campanha ao Oscar, sim, estou falando do Walter Salles, ele é herdeiro de banco, precisará desses investidores. E para conquistá-los, é preciso entender profundamente a cadeia de necessidade do espectador, porque sem engajamento do público, o ingresso pago, o investidor não verá retorno e não investirá no seu filme e não investirá na economia, né, do cinema como um todo. Né? Lembrando do cinema, rede de cinema mesmo, né? O audiovisual, entretenimento. E os investidores que amam cultura? Sim, eles existem. Alguns são apaixonados por cultura e até gostam da adrenalina de arriscar tudo. Mas pense nesse cenário. Você sonha em jantar em um restaurante famoso, está há meses se programando. Aí no churrasco, um amigo compartilha a experiência. Cara, eu fui lá e odiei. A comida é até boa, mas você paga uma taxa para entrar e para sentar. Depois de algumas taças de um vinho superfaturado, bem mais ou menos eu fui ao banheiro. Você acredita que me cobraram uma taxa de utilização? E não era qualquer taxa, era mais cara que o prato que eu pedi. Não bastasse tudo isso, no final me acusaram de agredir o garçom. Subi um pouco o tom de voz, admito, mas não encostei no cara. Estava irritado com o meu pedido, que veio errado depois de 2 horas de espera. Ameaçaram chamar a polícia para me prender, por isso. Tive que pagar uma multa astronômica para sair. Definitivamente não vale a pena. Mesmo assim, você ainda investiria nesse país? Né? Essa, óbvio, é uma analogia com o sistema jurídico do Brasil, né? Que é muito complicado para quem é investidor. Você junta com o fato do cinema ser já um investimento de altíssimo risco, com essa, né, insegurança jurídica que temos aqui no Brasil, né, você tem uma receita perfeita para o cinema não vingar. Claro que tem outros fatores também, mas esse aqui é um deles, né? É um ponto que eu abordo. Beleza? Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, tá? Estou de ouvidos atentos para a sua opinião. Fechou? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.